Fala pessoal, tudo bem? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com vocês. E nesse vídeo vamos falar sobre o futuro do dólar, tá bom? Que loucura, ninguém mais sabe para onde o dólar vai, ninguém imaginava que ele pudesse chegar onde ele chegou. Mas vamos tentar conversar aqui um pouquinho sobre o futuro do dólar, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai acompanhar tudo isso junto. Então, vamos lá, tela compartilhada. Eu não sou mais assinante do Profit, tá bom? Tem até uma atualização disponível aqui. Vamos fazer essa atualização só para ver se o gráfico chega até o final ali. Hoje as nossas operações são todas pelo MetaTrader, tá bom? Então, vamos acompanhar junto aqui. Esperar o Profit abrir, a boa vontade dele. Profit aberto. Vamos lá. Até a UBS soltou uma nota ontem falando que a previsão mais pessimista para o dólar é ele chegar acima de 7,10. A previsão de ontem, antes de tudo isso que está acontecendo no Brasil, com a saída do superintendente da Polícia Federal, da saída do Sérgio Moro, a previsão normal era uma regressão do dólar até a casa dos 4,99 até o final de 2020. Com a saída do Sérgio Moro, que aconteceu ontem, nós podemos reparar que o dólar disparou. Ontem o dólar estava na casa de 5,40 e ele disparou hoje até a casa dos 5,75. Chegou a tocar aqui em 5,75. Mas vamos olhar aqui para o Profit. Ele tem algumas ferramentas um pouco melhor para a gente medir isso. E nós temos aqui no Profit dados desde 2005. Desde 2005. Então, vamos falar aqui sobre o Profit. Essa última vela aqui é o mês de abril de 2020, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem informação? Em 2005, o dólar estava 3,93. Em 2016, o dólar começa a 3,90 e se encerra aqui em, vamos ver, mínima 3,74. 2007 o dólar começa em 3,74 e se encerra aqui em 2,77, chegou até a ficar um pouco mais baixo aqui em 2,75. Começa 2008 em 2,90, cai aqui, ó, com a crise de 2008 em junho, julho, subprime de 2008, com a crise o dólar chegou no fundo do poço, chegou aqui até 2,46 em 2008 e logo na sequência ele dispara, chega a tocar ali na casa dos 4 e tanto, 4,14 e fecha a 3,68, mas deu uma bela de uma disparada. Começa 2009 ali na casa dos 3,70, fecha 2009 na casa dos 2,72, exatamente. Depois opera o 2010 inteiro na casa entre 2,70 e 3 reais. Em 2011 aqui, surgimento do H1N1, o dólar opera ali o tempo todo entre 2,40 e 2,70, tá bom? O ano inteiro de 2011. 2012, ele já rompe a casa aqui dos 2,70 e vai fechar o ano aqui na casa dos 3,30 aproximadamente. 2013, ele vem buscar aqui os 3 reais novamente, tendo aberto a 3,20, vai buscar lá em cima os 3,70 e fecha aqui na casa dos 3,50. 2014, já começa os problemas políticos no Brasil, tá bom? Lula, Dilma, impeachment, tudo isso que aconteceu naquela época. Então, o dólar até começou alto aqui na casa dos 3,60, veio buscar aqui os 3,10 e fechou na casa dos 3,70. Então, ele abriu e fechou mais ou menos no mesmo local.
E aí, 2016, a gente tem o problema, tem todos os problemas que a gente já conhece, foi por aqui que foi a casa do Joesley Day, enfim. Então, 2015, o dólar começa a 3,70 e vem buscar aqui os 5,38, tá bom? Essa aqui foi setembro de 2015. Então, em setembro de 2015, provavelmente nesse mês aqui, por aqui, ou em maio, não lembro de cabeça mesmo, mas por aqui deve ter sido o Joesley Day, quando ele delatou lá todo mundo, e o dólar chegou a tocar ali na casa do 5,31, tá bom? No mês de setembro. E fechou aqui na região dos 4,85. Beleza? Depois, 2016, ele abre aqui já na região dos 4,80, cai até a região aqui do 3,55, 3,45, 3,54, 3,54 exatamente. 2017 se manteve estável entre a região de 3,20 e 3,40, tá bom? Se manteve estável no ano de 2017. 2018 ele começa aqui na região de 3,20, começou em 3,40, veio buscar o 3,20, foi lá em cima tocar em 4,30 e fecha aqui na casa dos 3,99. É o que eu acredito que seja um valor saudável para o dólar, tá bom? A minha visão hoje de valor do dólar é que um valor saudável para o dólar, tanto para o comércio externo quanto para importação, exportação, comércio interno, um valor saudável para o dólar é essa região que ele se manteve aqui no ano de 2018, do mês de 2018 para 2019. É essa região entre 3,70 e 4,20. Essa é a região, para mim, saudável do preço do dólar, tá bom? Mais baixo do que isso. Fica bom para a gente viajar para fora, fica bom para a gente importar, mas fica ruim para os caras exportarem, enfim. E acima disso, fica péssimo para a gente viajar para fora, fica péssimo para a gente importar e fica muito barato para os caras comprarem daqui. Então, eles sobretaxam os nossos produtos, para os caras importarem da gente, para a gente exportar para eles, eles sobretaxam os nossos produtos. Então, acima de 4,20 já começa a ficar ruim a coisa. Enfim, falamos de passado. Então, 2019, o dólar começa aqui, vamos falar o 2019 inteiro. Começa aqui a abertura 3,96, vem buscar a mínima aqui no 3,70, vem buscar a máxima aqui no 4,30 e fecha o ano exatamente em 4,2. Fechou o ano de 2019 em 4,2. Tá bom? Aí começa o negócio. É aqui que eu comecei a acompanhar mais forte o dólar, é aqui que eu comecei a migrar as minhas operações para Forex, comecei a migrar o meu capital para dólar, tá bom? Aqui, em dezembro, a gente já tinha ali uma breve suspeita sobre o que poderia vir aí pela frente do coronavírus. Em janeiro, isso se confirmou, né? Então, o dólar começa janeiro, ele teve um belo gap de baixa aqui, ó. Ele fecha dezembro, ele fecha dezembro em 4,2 e ele abre janeiro a 4,2, né? Aparece, vamos ver de novo. Aqui, ó. Ele abre janeiro a 4,2, janeiro de 2020, e ele começa a disparar. Disparar, disparar, disparar. E ele já subiu. Vamos pegar aqui para calcular quantos por cento o dólar já subiu. Aqui não mostra, mas 1.535 pontos. É um absurdo. O dólar ele movimenta entre 20 e 40 pontos diariamente. Nós estamos falando de 110 dias. Então, 40 pontos, eu falei. Deixa eu abrir a calculadora aqui para a gente. Então, entre 20 e 40 pontos. Vamos colocar 30 pontos em média. 110 dias, não dá isso, né? Dá 20, 40, 60. Vamos colocar 80 dias vezes 80. Movimentou dentro do esperado, mas qual que é o problema? Ele movimentou só para cima, né? Só para cima. 1.500 pontos, mas em uma linha reta, só para cima. Vocês podem reparar que até aqui, ó, no período do impeachment da Dilma, do Joesley Day,
ele vem subindo, mas ele tem momentos de baixa. Sobe aqui é um momento de baixa, aqui é outro momento de baixa, aqui é outro momento de baixa, aqui é outro momento de baixa, até chegar ao topo. E essa escalada que ele está dando agora é muito agressiva e sem nenhum recuo. Direto, como que a gente brinca, é um foguete subindo. Então, continuando, agora sim entrando na parte de previsão futura do que a gente já está desesperado para o dólar. Por quê? A máxima que o dólar tinha atingido foi 5,31 em setembro de 2015. Então, a gente sempre espera que um ativo ele vá buscar a máxima e trave. Normalmente, isso que a gente espera. E aí, falando de projeções, vamos utilizar aqui a ferramenta de projeções e vamos fazer algumas projeções para vocês entenderem. A primeira projeção era essa aqui, ó, tá? Como é que a gente faz uma projeção Fibonacci? Isso aqui, a ferramenta que eu estou usando é projeção Fibonacci. Eu pego de uma mínima, levo até uma máxima, retorno até o ponto de uma nova mínima que o ativo fez e traço a projeção. A projeção do 100% do dólar era 4,71. Para quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha no YouTube, sabe que em fevereiro, então aqui, ó, em fevereiro o dólar estava a 4,41. 4,41. Ele estava mais ou menos nessa região. E aí, quando foi chegando para cima, aqui em março, eu já comecei a falar para a galera, ó, galera, meu alvo é 4,70. Quando o dólar bater 4,70, eu vou transformar tudo que eu tenho em dólar. Eu avisei isso no meu Instagram. Quando o dólar bater 4,70, eu vou transformar tudo que eu tenho em dólar. Por que eu avisei isso? Por causa dessa projeção. Nós pegamos a mínima de 2017. Deixa eu beber uma água, que eu tô com coceira na garganta de estar gravando muito vídeo. Tô até com uma balinha aqui de gengibre. Fica a dica aí, ó, para quem grava muito vídeo. Balinha de gengibre para cuidar aí da garganta, não ficar com a garganta seca e não acabar tossindo tanto. Enfim, então a projeção lá em fevereiro era que ele fosse atingir uma máxima de 4,70. Então, recomendei, sei que algumas pessoas seguiram essa recomendação de vender dólar, porque nós trabalhamos com projeções e alvos. Então, o alvo de 100% era 4,71. E ele atingiu 4,71 no meio de março aproximadamente, e foi quando a gente fez a conversão um pouquinho antes. Acho que no início de março aqui, mais ou menos, entre o dia 5 e o dia 10 de março, foi quando eu fiz a conversão. A principal recomendação que eu dei foi nessa época, quando eu falei, galera, ó, agora não é mais recomendação, estou trocando meus dólares, os meus reais por, os meus dólares por real. Tô falando besteira, né? Eu migrei tudo para Forex, mas o dólar que eu tinha vivo, eu vendi, transformei em real, porque daqui eu acreditei que fosse cair, voltar aqui para casa dos 4,40. Mas, enfim, então a projeção do 100% da projeção Fibonacci era essa, 4,71. Em 4,70 eu converti o que eu tinha de dólar de dinheiro vivo para real, com a esperança de que o dólar fosse cair e eu fosse recomprar ele mais barato. E aí o dólar rompeu tudo, como vocês podem ver aqui, e a projeção é que ele busque o 161% da FIBO. Essa é a projeção quando ele rompe o 100%. E o que ele aconteceu? Ele já buscou o 161% da FIBO. Quase que o 161% da FIBO quase confluencia com o 5,31, que foi a máxima anterior. Então, o gráfico no mensal, ele consegue ser muitas vezes muito previsível, baseado em análise gráfica, tá bom? Baseado em análise gráfica e análise técnica, você consegue utilizar ferramentas como banda de Bollinger, como projeção e expansão Fibonacci e retração Fibonacci também, para você ver até onde um ativo vai. Então, assim, uma projeção normal era o dólar chegar a 4,70 e começar a recuar. Só que nós estamos vivendo coronavírus muito forte desde janeiro, muito forte. A partir de fevereiro, com quarentena em todos os locais do mundo. Depois, começamos a guerra do petróleo com a Arábia versus a Rússia. E agora, em março, estamos com os Estados Unidos sem saber o que vai fazer com o petróleo futuro.
É a primeira vez na história que o petróleo futuro dos Estados Unidos cai 100%, depois caiu 300%, mas foi a primeira vez na história que ele caiu 100% num dia. Depois, ele caiu 300%, foi a primeira vez na história que ele foi negociado no negativo, nem no subprime, nem nas torres gêmeas, nem nas guerras mundiais, nem em 28, nunca o petróleo foi negociado no negativo. Pela primeira vez na história foi negociado o petróleo futuro no negativo. Então, assim, é um cenário de total incerteza, total incerteza, total. Para juntar com toda essa incerteza, o governo brasileiro só fazendo merda, e aí você pode falar todos, não tem um fazendo coisa boa. Passa por... Eu sou de São Paulo, então tenho que falar com mais propriedade de São Paulo. Passa pelo prefeito Bruno Covas, pelo governador João Dória, pelo presidente Bolsonaro, todos estão cagando. Uns são extremistas para salvar o lado financeiro, outros são extremistas para salvar a saúde, e estão todos falando merda, todos cagando, todos fazendo merda. Então, assim, nós não temos como ter certeza nenhuma do que vai acontecer, tá? Certeza nenhuma do que vai acontecer. Aí, no meio do caminho, para ajudar numa crise da saúde, com a gente tendo que fazer quarentena, o ministro da Saúde, Mandetta, sai. Sou a favor do Mandetta? Não. Sou contra o Mandetta? Não. Só não era a hora do ministro da Saúde sair no meio de uma pandemia de coronavírus. Aí, logo na sequência, em menos de 15 dias depois disso, a gente tem a saída do juiz Sérgio Moro. Sou a favor do Sérgio Moro? É difícil eu falar que não, tá bom? Um cara que colocou tanto bandido na cadeia, vai ser difícil eu falar que não. Sou contra o Sérgio Moro? De jeito nenhum. Mas, tipo assim, tem o Sérgio Moro como político de estimação? Também de jeito nenhum. Sou a favor das decisões que ele tomou, com o mensalão, com tudo isso, tá bom? Só que aí sai o ministro Sérgio Moro. Cenário de economia, de risco Brasil vai para as alturas. Com isso, o índice brasileiro despenca. E o que acontece com o dólar? Explode, vai para as alturas. Quanto que o dólar vai? Aí a gente pensa e olha e fala assim, pô, o dólar vai disparar? Vai. Quanto que ele vai? Vai até essa região aqui, ó. Vai até um novo suporte na região dos 5,31, 5,35. Não acreditamos num dólar acima de 5,40. Aí acontece uma merda de uma notícia dessa. Vamos colocar aqui no gráfico diário, é que não vai ter aqui para a gente ver, mas depois, daqui a pouco eu mostro para vocês. O último dia que eu tenho é dia 20. Aí acontece uma merda dessa e o dólar explode. E aí a gente fica de mãos atadas, a gente não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Então, vamos voltar aqui para o gráfico mensal e vamos traçar uma nova projeção. O que a gente faz nessa nova projeção? Pega um fundo maior, depois do mercado ter se lateralizado um pouco, tá bom? Pega um fundo, joga na maior máxima e depois da maior máxima traz ele até a menor mínima. E aí o dado fica extremamente alarmante, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui errada. Jogando aqui na menor mínima, confirmando aqui exatamente na maior máxima e jogando ele aqui na outra mínima. E aí, qual que a gente tem de previsão? Que era uma previsão mais pessimista, tá bom? Quando eu tinha traçado essa projeção, já era uma projeção extremamente pessimista. A projeção anterior que eu tracei aqui para vocês, nessa região de buscar aqui a casa entre os 5,31 e 5,35, já era uma projeção pessimista. Já era uma projeção pessimista. Só um minutinho. Desculpa, pessoal, voltando aqui. Então, assim, já era uma projeção ruim. 4,70, ele voltar aqui no 61 da FIBO, mais com uma projeção de uma outra FIBO, era uma região, tanto que aqui, tá vendo? Tá dando 61. Você pegar dessa queda aqui, ó, daqui, caiu até aqui, voltando aqui, dava no 61 da FIBO. Então, a região aqui, que a gente fala, suportes e resistência não são um preço exato, são uma região. Então, a região entre o 4,65 e 4,75 era uma região de alvo já para o dólar buscar
na casa ali dos 4,70. Era uma região para ele buscar. A gente fazer uma projeção para os 5,35, entre 5,30 e 5,40, então vamos falar a região dos 5,35, já era uma projeção extremamente pessimista, tá bom? E quando a gente traça essa nova projeção, então, o dólar, quando ele busca aqui de 2013 até 2015, uma baita de uma alta, vem aqui em 2017 buscar a mínima no 3,21, e a gente traça essa projeção, a gente fala assim, pô, é uma projeção extremamente pessimista, que aconteça no mundo novamente um caos, ou no Brasil novamente um caos, igual aconteceu com o impeachment, com ex-presidente sendo preso. Pô, não acreditamos que isso vai se repetir aí no curto prazo. E a gente percebe que isso se repete agora em 2020 e o preço deveria vir buscar aqui numa projeção pessimista a casa dos 5,60, tá bom? Então, entre 5,50 e 5,70. Se eu mudar aqui um pouquinho para pegar, sem pegar pavio, seria a região dos 5,65 para chegar lá no 7,10. Eu gosto de pegar aqui embaixo para pegar a mínima exata. Então, assim, então, assim, não sei, o vídeo deu uma travadinha, não vou editar, vou ficar da onde foi, caiu a internet que voltou rapidamente. Então, assim, aqui a previsão aqui para os 5,60, 5,70, ela já seria uma previsão extremamente pessimista, teria que acontecer o caos para vir buscar a casa dos 5,60, 5,70. E aconteceu o caos com a saída do Sérgio Moro aí, ontem com a suspeita, ó que beleza, pelo menos o Banco Central está agindo aí, despejando dólar no mercado, e isso faz o dólar cair. Mas, enfim, voltando aqui, então, a projeção na casa dos 5,60, ela já seria uma projeção... Só um minutinho. Então, assim, uma projeção na casa dos 5,60, 5,70, ela já seria uma projeção extremamente pessimista. E aí, com o Sérgio Moro, com tudo isso, o negócio rompe de uma vez, que é baseado na notícia, né? Vamos colocar aqui no gráfico diário. No gráfico diário, a gente tem só essa subida absurda aqui desde o mês de abril. No mês de abril, o dólar abre aqui a 5,35. Opa, perdão, abril começa aqui, ó. Abre a 5,27, vai buscar o 5,35, vem buscar uma mínima aqui na casa dos 5,5 e dispara nos últimos 3 dias, principalmente, tá vendo? Dia 22, dia 23 e dia 24, o dólar dá uma disparada gigantesca de 400 pontos e sai da região ali dos 5,30 e vem buscar a região de 5,75. Agora já está aí provavelmente o Banco Central já está entrando aqui despejando dólar no mercado para tentar dar uma segurada. Não vai ter muito sucesso com isso, mas enfim. Então, baseado na UBS, que fez essa projeção ontem, do dólar poder voltar até 4,99, já não dá para ter tanta certeza. Quando eu fiz a projeção aqui do dólar a 4,70, que eu vendi os meus dólares a 4,70, a minha crença era que o dólar voltaria ali para essa região saudável entre 3,99, entre 4 e 4,40, se mantendo numa região de 4,20, que é uma região saudável dele, né? Uma região máxima que eu acho do dólar saudável, para a Selic também está num bom preço. E aí, com o rompimento de tudo isso, eu acredito verdadeiramente, se continuar dessa forma, o caminho para o impeachment do Bolsonaro é uma questão de tempo, o caminho para o caos no mercado financeiro nacional, principalmente, é uma questão de tempo. E, assim, não seria nenhuma loucura acreditar aí que nos próximos 18 meses o dólar pode chegar na casa dos 7,10, tá? Isso já não é mais nenhuma loucura a gente acreditar no dólar na casa dos 7,10. Para mim, se me falasse 3 meses atrás no dólar a R$5, eu falaria que 4 meses, vamos falar 4 meses, eu falaria que a pessoa era maluca.
há 3 meses atrás falar que o dólar a 5,50, eu continuaria falando que o cara é maluco. Há 2 meses atrás, alguém falando que o dólar é a 5,50, 2 meses, estamos falando de fevereiro, eu falaria assim, você é bem pessimista. Hoje, a gente já vê o dólar a 5,75. Então, assim, ver o dólar aí nos próximos 18 meses podendo chegar até a casa dos 7,70 não é nada de loucura mais não, entendeu? É realmente projeção Fibonacci. Por quê? Na projeção Fibonacci que nós estamos traçando aqui, nós já estamos vendo o dólar na casa de 5,70, ou seja, ele já rompeu essa projeção aqui de 100%. Já rompeu os 61, já rompeu 100%, já está trabalhando aqui na casa acima do 100% da projeção da FIBO. Então, ele vir buscar ali a região do 7,10 não seria nada impossível, não. Claro que ele vai ter alguns obstáculos aqui pelo meio do caminho, o 23, o 38, o 50% dessa projeção da FIBO, né, entre o 100 e o 161, mas não é nada impossível a gente ver aí nos próximos 18 meses o dólar na casa dos 7,10, tá bom? Aqui é onde eu estou operando, ó, teve até gap, ó. O governo está entrando bem pesado aí, vendido no dólar, despejando o dólar no mercado. Teve até um gap de baixa, mas enfim, a máxima de hoje foi 5,75, depois do dólar ter aberto hoje a 5,56, ou seja, subiu 20 centavos em apenas um dia. E aí, provavelmente, aqui o Banco Central intervindo, e aí o dólar já caiu de 5,75 para 5,64, tá bom? Já está aqui na região dos 5,64, tudo isso enquanto eu falo com vocês. E a Bolsa Brasileira, vendo todo esse cenário, vinha, né, a projeção pessimista de início, quando a Bolsa chegou aqui na casa dos 62 mil pontos, mais ou menos dia 17 de março, era que a Bolsa pudesse buscar os 62 mil pontos. Ela teve uma recuperação, como todo o cenário internacional também, mas aí com essa notícia da saída do Sérgio Moro, nos últimos 2 dias, a Bolsa vinha numa tendência de alta, né? O mês de abril todo foi aqui numa região interessante até, entre os 76 e 80. Tínhamos rompido a barreira dos 80 mil novamente, chegamos aqui na casa dos 82 mil pontos, e foi exatamente nesse momento que explode a notícia aí de uma possível saída do Sérgio Moro ontem. Hoje a confirmação, e a Bolsa volta aqui a romper a casa dos 72 mil pontos, buscando 71.670. Então, assim, ver a Bolsa voltando com esse cenário de incerteza política, ver a Bolsa voltando aqui a buscar os 62 mil pontos, até rompendo esses 62 mil pontos, não seria nenhuma loucura novamente, entendeu? Aposto que as carteiras de ações de novo vão fechar negativas no mês de abril. A maioria da galera aí nas ações já perdeu mais de 50% esse ano, e o mês de abril, que poderia ser... A maioria das recomendações aí das corretoras de carteira estavam positivas, eu acho que todas estavam positivas, acho que 90% estavam positivas, com certeza já estão negativas novamente. Então, o cenário de incerteza continua, o cenário caótico, principalmente no Brasil, continua, né? Porque a gente não gosta de jogar um jogo no hard, no level médio. A gente gosta de jogar sempre enfrentando o chefão, né? Então, não basta ter o coronavírus. Tem que vir a guerra do petróleo e a gente tem que criar problema político junto a toda essa merda, né? Então, assim, no Brasil é tudo sempre mais difícil. Não basta só a doença para atrapalhar, não basta só o problema do petróleo para atrapalhar. Aqui tem que ser uma merda. Aqui tem que ser uma merda. Então, vamos foder a parte política também, né? É sempre assim que acontece no Brasil. Então, é isso. Acho que o que eu queria passar nesse vídeo era esse. Cautela nos próximos dias. A gente vinha aí positivo há um enorme tempo, e essa semana fechei no negativo, semana passada fechei no positivo, apesar de quarta e sexta na semana passada ser muito ruim para o meu operacional. Essa semana foi péssima para o meu operacional.
Fazia muito tempo que eu não tomava, assim, desde de agosto que eu não tomava. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 8 meses que eu não tinha uma semana tão péssima igual foi essa semana de abril. Fazia 8 meses, assim, um cenário caótico. E agora é hora de ser mais moderado, entendeu? Vai ser uma hora de ser um pouquinho mais conservador, hora de ser um pouquinho mais moderado, porque o cenário de incerteza econômica vai ser muito grande nos próximos dias, nas próximas semanas e, quem sabe, até nos próximos meses, tá bom? Então, mostrei rapidamente aqui sobre a Bolsa, apesar do alvo da conversa ser o dólar, tá vendo? Não vai adiantar intervir, ó. O Bacen vai, intervém, joga o dólar, vende dólar, despeja dólar no mercado, o dólar cai e, na sequência, o dólar volta a subir, porque o cenário é esse mesmo, entendeu? O cenário é esse mesmo, é um cenário de valorização do dólar, de desvalorização do real, de incerteza com o mercado brasileiro, enfim. Era isso, tá bom? No vídeo de hoje o objetivo era passar esse, então, uma projeção pessimista é o dólar buscar a casa aí dos 7,10 nos próximos 18 meses. Uma projeção já virou otimista, é o dólar até dezembro voltar para a casa dos 4,99 e ele voltar a trabalhar ali na região saudável entre 3,80 e 4,20 já é uma coisa ali quase de sonhador, tá bom? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo com vocês. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta no vídeo que ajuda eu a dar essa moral aí, me ajuda a querer continuar gravando mais vídeos para vocês. E compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal, que ajuda. Eu preciso bater 1000 inscritos aqui no canal para poder voltar a gravar live no YouTube, tá bom? Por enquanto eu tô tendo que gravar esses vídeos, eu gravo e depois solto para vocês. Então, para eu poder voltar a gravar live no YouTube com vocês, eu preciso ter 1000 inscritos no canal. Então, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso vai ajudar muita gente, tá bom? Valeu, nos vemos no próximo vídeo.